Irmão, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, né, que nós encontramos no Salmo 52. Salmo 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta mal, como uma navalha afiada, traçando engano. Amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar com retidão. Ama todas as palavras devoradoras e as línguas fraudulentas. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra. Então nós vemos, irmão, porque o homem ímpio se gloria, né, na sua malícia. Porque o homem poderoso, a bondade de Deus continua, mesmo ele sendo ímpio, aqui o salmista diz. Esse homem ímpio, que é um conjunto hoje, irmão, ele intenta mal com a língua. A língua dele é como uma navalha afiada, né? Para traçar engano, para fazer o mal às pessoas. Assim era o que Deus via. Esse homem ímpio, ele ama mais o mal do que o bem. E mais a mentira do que falar retamente. Pastor, quando uma pessoa é ímpio, realmente quando acontecer isso, quando ele ama mais o mal do que o bem, e quando ele ama mais a mentira do que a verdade. Ele diz que ele ama as palavras devoradoras, e a língua dele, desse homem ímpio, é a língua fraudulenta. Mas Deus destruirá para sempre. O Senhor arrebataria, não é, da sua habitação e desarraigaria essas pessoas da terra dos viventes. Tudo isso acontece com o ímpio. Ele é retirado antes do fim, de cumprir seus dias. Mas o salmista diz, mas quanto eu sou como a oliveira verde da garra de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque para isso me fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Que coisa boa, né, irmão? Enquanto o ímpio continua na sua impiedade, o salmista disse que ele seria como a oliveira verde, dando fruto, produto, dando vida, transmitindo saúde para as pessoas na casa de Deus. E ele disse que para sempre louvaria a Deus, porque para isso foi que Deus fez ele. Nós fomos feitos, ser humano, com o objetivo de louvar e bendizer o nome do Senhor. E também esperar no nome do Senhor, porque a Bíblia diz que isso é agradável, isso é bom diante dos santos do Senhor. No Salmo 53, a Bíblia diz que esse mesmo homem ímpio, esse mesmo homem nécio, ele diz, não há Deus, disse o ímpio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido tudo, e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, na verdade, o homem nécio, o homem que não tem Deus, ele diz não há Deus. Porque se tivesse Deus, não morreria tanta gente, não haveria tanto catástrofe, não haveria tanta criança morrendo, não haveria uma pandemia dessa matando tanta gente. Não há Deus. Irmão, quero dizer a você que Deus é Deus absoluto. Ele vai ser Deus. Porque, na verdade, o homem está herdando isso como consequência do pecado original e como também consequência do pecado que a gente comete a cada dia. Mesmo que o ímpio diga, não há Deus, há um Deus sim, há um Deus que está governando bem os céus e a terra, e que tudo está sob o seu controle. E a Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, irmão, ele não viu nem sequer um justo, não viu nenhum que buscasse a Deus. Todos haviam se desviado, todos tinham se feito imundo, não há um que fizesse o bem, não há um somente. Pastor, mas isso é de modo geral? Não, isso o salmista está falando antes da volta de Jesus. Depois que Jesus veio, o homem, a igreja é justificada pelo sangue de Jesus, e essa igreja é santa e pura diante de Deus. Então, mesmo que nós não somos perfeitos, tenhamos pecado, mas Deus não está vendo mais com esses olhos. Tem homem justo na terra hoje, sim. Tem santo na terra hoje? Tem. Não é? Quem são? Aqueles que servem e fazem a vontade de Deus. Mas naquele tempo que Cristo não tinha vindo, o homem ímpio era continuar desse jeito. Acaso não tem conhecimento antes dos obreiros da iniquidade, os quais come meu povo como que se comesse pão? Eles não invocam a Deus. Então nós vemos, amados irmãos, esses homens são chamados de obreiros da iniquidade, obreiros do pecado, praticantes do pecado. Enquanto os homens que servem a Deus são chamados de obreiros da justiça,
obreiros de Deus, aqui estão chamados obreiros, são pessoas que foram se tornaram escravos e para praticar o pecado, não é? A Bíblia diz que se chamam, que acham em grande tremor, onde temor não havia, porque Deus escolheu, Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundirás, porque Deus rejeitou. Então, irmão, imagina o que é. O homem ímpio, ele tem medo daquilo que não faz medo. Ele tem temor quando não há temor, porque Deus espalha o temor sobre ele, para que ele viva com medo, para que ele viva alvoroçado, para que ele viva sobre o peso do seu próprio pecado. No versículo 6 se de Sião já viesse a salvação, quando Deus fizer voltar do cativeiro do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isso era uma promessa para o povo que estava no Egito, não, lá em Babilônia. E ele estava pedindo que a salvação já viesse, o livramento já viesse em Sião. Para a igreja atual, nós também estamos dando esse grito, da Sião celestial. Se de Sião viesse a salvação do seu povo, da igreja, irmão, nós temos que pedir, clamar pela volta de Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a almejar, pedir, para que Deus apresse a sua vinda gloriosa, não é? Quando Deus fizer voltar os cativeiros do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Irmão, nós já saímos do cativeiro. Nós já fomos chamados do cativeiro do pecado para servir a liberdade como filho de Deus. Por isso a alegria, o louvor, a adoração deve estar continuamente em nossos corações. A nossa vida deve ser um contínuo banquete. Não deixemos que a luta, que os problemas, que os vendavais da vida tire essa alegria. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe os irmãos.